Então, nas ligações intermoleculares do tipo íon dipolo, no caso dos cátions, os cátions pequenos é uma possibilidade, né? Ou seja, não é uma possibilidade, é uma situação onde as moléculas conseguem chegar mais perto do centro do átomo. Por que ela consegue chegar mais perto? Porque o tamanho do cátion é pequenininho. Começa que o cátion já é menor do que o átomo quando tinha o elétron dele lá, antes de perder. E os cátions são os cátions da parte mais de cima da tabela periódica, né? Vamos pegar aqui, deixa eu abrir a minha tabela aqui, ó. Os cátions dessa parte aqui da tabela, por exemplo, o sódio, são bem menores do que o sódio, por exemplo, ele tem raio atômico menor do que o potássio. O potássio já tem uma camada a mais, é da camada 4, e o sódio tem 3 camadas de elétrons, entenderam? Então, quanto mais para baixo na tabela periódica aqui, maior é o tamanho do átomo, né? Então, nessa explicação aqui, o sódio é um exemplo de cátion que é bem pequenininho. Então, sempre que uma molécula chega perto do sódio, a molécula de água consegue chegar bem perto, ou seja, a distância entre o núcleo do sódio e a molécula de água é bem pequena. Imagine que fosse, por exemplo, a mesma molécula de água separando um sal que fosse potássio. É bem fácil imaginar. Se fosse as moléculas de água separando o cátion potássio, as moléculas de água já ficam mais longe do núcleo do potássio. E se fosse o cátion rubídio, a molécula de água está mais longe que o cátion rubídio. Se fosse um cátion césio, as moléculas de água estão mais longe que o cátion césio, entenderam? Então, o que eu quero dizer com isso? Que é o seguinte, ó. Quando esse filmezinho aqui roda ao contrário, pessoal, ó, a gente já tem um sal solúvel e o sal começa a voltar a se fundir os íons uns no outros porque está diminuindo a quantidade de água no ambiente, pode acontecer de alguns cátions voltarem a se fundir com ânions, mas esses cátions ficarem rodeados por molécula de água. E aí o que vai acontecer, é que não é o caso do desenho aqui, é que a gente vai voltar a ter estrutura cristalina, mas os cátions estão rodeados por moléculas de água. E aí é que vem a história do sal hidratado. O que é o sal hidratado? Lá no livro vai ter exemplos de sal hidratado. Aí vocês vão ver que aqui no livro, mais no final da explicação, ele diz que é muito comum a gente encontrar sais que tenha o contraíon sódio, por exemplo, aqui é o carbonato de sódio. A gente vai lá no laboratório, pega o frasco de reagente e vê que carbonato de sódio, para cada uma molécula de Na2CO3, a gente vai ter 10 moléculas de água grudada nesses dois sódios aqui. Ou seja, em cada sódio se grudou 5 moléculas de água. É isso que eu quero dizer. Então, às vezes o pessoal olha no laboratório e pensa assim, eu quero pegar o sal carbonato de sódio. E pensa, que algum trouxa escreveu vezes 10 H2O? O que quer dizer esses 10 H2O? Ou tem gente que também pensa assim, mas eu vou pegar um mol desse reagente, aí vai lá e calcula o mol só considerando a massa do sódio e do carbonato. E pensa assim, essa água aqui é frescura. Não, não é frescura. Cada vez que tu arranca o reagente do frasco, para cada 1 Na2CO3 veio 10 H2O junto, grudado. E por que eles vieram grudados? É porque quando esse filmezinho aqui rodou de trás para frente, cada Na+, carregou de volta 5 H2O junto dele. E quando ele voltou a se combinar com o ânions carbonato, no caso aqui, olhem para os cloretos, mas imaginem que fosse carbonato, né? Quando ele voltou a se grudar com o ânion carbonato, cada Na+, tinha 5 H2O grudado nele. Portanto, cada vez que a gente forma um Na2CO3, a gente tem 10 H2O grudado nele. E esse tipo de sal aqui a gente chama de sal hidratado, tá? Outro exemplo de sal hidratado é, por exemplo, o sulfato de cobre. Aí aqui já vem uma mudançazinha na explicação que é o seguinte. Cátions bem pequenos têm a tendência a atrair água, tá? Deixa eu voltar para a imagem aqui. Mas outra coisa que faz atrair água é a força do íon. Então, deixa eu voltar no material do livro aqui. Tem uma equação aqui que eu me fiz, que eu pulei ela, né? Mas eu vou voltar nela aqui, ó. A energia de uma ligação intermolecular, ela é calculada pelo a carga do íon, esse Z é a carga do íon, tá? E esse micro aqui, o Mi, né, é o momento dipolo, ou seja, a polaridade da molécula, que é o quanto ela é polar. Ou seja, quanto mais polar ela for, mais forte vai ser a nossa ligaçãozinha intermolecular. E a outra coisa, vejo que quanto maior a carga do íon, mais forte vai ser a ligação molar. É isso. Então, de modo bem grosseiro, eu posso dizer isso para vocês. Quanto maior for a carga do íon, mais forte vai ser a ligação do íon
íon com a água, com a outra molécula, né? No caso a água aqui. E também quanto mais polar for essa molécula aqui, mais forte é a interação entre eles. E aí então por isso que está dito aqui no livro que, por exemplo, esse sal aqui, ó, deixa eu voltar ali, aqui, ó, sulfato de cobre também é hidratado. Aí a gente pode pegar a tabela periódica e ver que o cobre está aqui, ó. O cobre está tem 4 camadas de elétrons, tá? E o cobre normalmente forma sal hidratado. Por que o cobre forma sal hidratado? Porque o cobre tem carga 2+. Então, a carga 2+, ela atrai bastante. Voltando nessa equaçãozinha aqui, carga 2+, a gente vai ter um número maior aqui nessa conta. Vai aumentar esse valor aqui. Então, se a carga é 2+, ela tem mais força para atrair as moléculas de água, tá? E aí vem uma curiosidade. Mas por que potássio, por exemplo, praticamente não tem sal de potássio hidratado? Por quê? Isso significa que o potássio ele já é um átomo maior que o sódio e ele atrai menos as moléculas de água. Aí você poderia pensar, mas como é que o cobre também tem 4 camadas e atrai mais? Porque o cobre ele forma um cátion 2+, e o potássio forma um cátion mais, metade do valor, tá? Então, a explicação numérica disso está nessa equação matemática aqui. Se a gente aumenta a carga, a gente aumenta a força da ligação entre o íon e a molécula polar. A gente aumenta a polaridade. Se eu começar a mexer, vamos supor que eu troque esse experimento aqui e eu não faço com água, eu faço com uma amônia. A amônia já não é tão polar como a água, entendeu? Então vai diminuir um pouco a polaridade aqui. Então essas são as variáveis que valem. E a outra coisa que vale aqui é a distância. Vocês vão perceber que no caso da interação entre ligação de íon com moléculas polares, a relação entre a distância entre o íon e a molécula que é polar, ela está numa razão de U² do R. E é isso que vem para esse gráficozinho aqui, que eu pulei aquela hora, mas agora eu vou vir para ele aqui, ó. A gente vai ver que... como é que eu vou tentar explicar isso aqui de forma mais simples? Assim, ó, o autor aqui, ele colocou de novo de enxerido, que nem aqui ele colocou de enxerido, a ligação iônica, só para dar uma dimensão para a gente, que ela é bem mais energética do que as ligações intermoleculares, né? De novo aqui o autor colocou de enxerido a mesma ligação iônica, que é essa linha em vermelho aqui, ó. O que esse gráfico nos mostra? A distância entre as ligações, né? E o quanto elas ficam mais energéticas. Então vejam que aqui, ó, o auge de ficar mais energético para a ligação iônica é quando cada vez está mais perto, né? Mas não tão perto assim, ela até tem bastante força, tem uma diminuição de energia. Só que as ligações, essas outras linhas aqui são das ligações intermoleculares. Percebam que as outras ligações intermoleculares, a separação tem que ficar bem pertinho, né? Para daí começar a fazer algum sentido aquele tipo de ligação. Então, como é que eu vou dizer para vocês? As ligações intermoleculares, elas até são mais longe do que as ligações intramoleculares, né? Mas essas ligações intermoleculares, elas, como que eu vou dizer? Elas são muito fracas, elas assim, as moléculas têm que estar bem pertinho uma da outra para daí fazer algum sentidozinho. Deixa eu tentar explicar isso nesse desenho aqui, que eu acho que eu consigo ajudar melhor na minha explicação. Se essa molécula de água ela fica bem intimamente próxima ao sódio, isso configura até uma ligação intermolecular. Agora vamos supor que essa molécula de água se afaste um pouquinho, tipo, vamos pensar nessa aqui, ó. Essa moléculazinha aqui, ela está chegando aqui, ó, só que ela não chegou ainda. Vejam que esse hidrogênio aqui, ela já está mirando o hidrogênio que é parcialmente positivo para o cloro que é negativo. Só que nesse instante aqui, por exemplo, como eles estão a uma distância maior, isso aqui é uma interação praticamente nula. Por quê? Porque na mesma forma em que esse hidrogênio é parcialmente positivo, está sendo aproximado dessa carga negativa, muito grudado nessa carga parcial positiva, a gente já tem uma carga parcial negativa, que é o oxigênio. E a distância daqui, considerando toda essa distância aqui, é muito pequena. Então, se tu pensar na vida do cloreto, quando essa molécula está vindo lá de longe, para ele isso não fede nem cheira. Agora, quando essa molécula praticamente quase encosta nele, aí ele se sente, não, está chegando uma carga oposta perto de mim. Mas quando aquela polaridade estava mais longinha, isso praticamente não influenciava em nada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte,
As ligações intermoleculares, elas meio que se configuram quando a, a distância entre os dois que estão se ligando é bem perto uma da outra, tá? Mas que não me entendam mal, esse perto, o quanto a água chega perto do sódio na ligação intermolecular, é muito mais longe do que quando o sódio chega perto do cloreto. Ou seja, como é que eu vou dizer para vocês aqui, ó? Essa distância que eu estou passando o mouse aqui mostrando para vocês é muito mais grudada do que essa água está grudada com o sódio, entenderam? Acho que eu consegui me explicar aqui, tá? Então, pessoal, acho que é isso que eu tenho para explicar para vocês. E aqui, só para ficar interessante aqui, eu gosto dessa tabela aqui, a gente já dá uma noção para a gente assim como é que eu vou dizer, em grandeza de força de ligação intermolecular. A gente acabou de aprender a primeira ligação intermolecular, que é a íon dipolo. E a força de ligação de íon com moléculas de polo tem uma grandeza de em torno de 15 kJ por mol. Isso aqui é uma média, pessoal, não é quer dizer que é esse valor. Depende de que íon que era, de que molécula que era. Mas na média é mais ou menos isso, em torno de 15 kJ por mol, tá? Vocês podem perceber que as próximas que a gente vai estudar, só vai ter uma que é mais forte que ela, que é essa última aqui, ó. O resto todas são bem menos que ela. Então já deu para perceber o seguinte, ó. A gente acabou de aprender a segunda ligação intermolecular mais forte, que é íon com moléculas polares. A gente acabou de aprender então a segunda, tá? Ligação intermolecular mais forte. Feito, então, acabo por aqui.